Queridos, hoje propriamente não é o dia do martírio de São Pedro, essa festa que é celebrada, inclusive lá no dia até que vai coincidir quando estivermos em retiro lá. Mas hoje é a cátedra, baseado exatamente nesse evangelho, é o lugar da autoridade, a cátedra, que é a cadeira, que fala da autoridade que foi comunicada a Pedro. Quando nós falamos de catedral, a catedral é o quê? A catedral é onde está a cátedra do bispo, o lugar que ele ocupa enquanto sucessor dos apóstolos. Então a catedral é a sede da cátedra, de onde do bispo, daquele bispo daquela região. Então esse é o sentido de catedral. E a cátedra de Pedro que começa a sua jornada em Jerusalém, mas depois ele vai para Antioquia. Lá nos Atos dos Apóstolos diz que foi exatamente em Antioquia que os que eram chamados de até então fiéis do caminho, que foi o primeiro título dado aos cristãos, foi fiéis do caminho. Foi lá em Antioquia que foi instituída que Pedro então tomou como o governo da igreja. E de Antioquia depois ele vai para Roma, onde ele termina os seus dias. E ali então Roma se tornou o lugar simbólico da cátedra de Pedro, do lugar da autoridade, do pastoreio, daquele que tinha já desde o início da igreja esse primado instituído, era o primeiro entre os apóstolos, como referência que o Senhor escolheu para estar à frente da sua igreja. Então Roma se tornou o lugar da sede petrina, da cátedra de Pedro. Então hoje essa referência em especial para esse lugar de autoridade. Então é uma referência que temos o Papa como esse sinal de unidade da catolicidade da igreja, da universalidade da igreja, mas que não é uma universalidade porque o nome católico significa universal, não é uma universalidade que corre sem um eixo, um pouco como o cosmos. Não imaginemos o nosso sistema solar, que os planetas gravitam em torno do Sol, esse eixo também onde tudo faz parte do cosmos e tudo é igreja, em comparação, em metáfora, toda a expressão dessa igreja, mas esta igreja se organiza e tem um eixo de referência, um eixo visível, daquele que é o Senhor invisível, o Senhor desta igreja, que é Cristo, uma referência visível, que é aquele que na sucessão ele ocupou o lugar de Pedro, que hoje é Francisco. Essa festa, ela começou já no século III da era cristã, já é uma festa antiga, que veio da igreja na sua expressão do Oriente ainda, lá de Antioquia. E ela foi uma festa já celebrada na igreja em Antioquia, que foi o primeiro lugar onde Pedro exerceu o seu ministério. E há uma referência muito antiga daquele que foi o tradutor da Bíblia para o latim, tanto do grego como do hebraico, que foi São Jerônimo. São Jerônimo,
ele já lá no início dos primeiros séculos da era cristã, São Jerônimo escreve assim: decidi consultar a cátedra de Pedro, onde se encontra aquela fé que a boca de um apóstolo exaltou. Agora venho pedir um alimento para minha alma ali, onde outrora eu recebi a veste de Cristo. Não busco outra primazia a não ser a de Cristo. Por isso ponho-me em comunhão com a tua bem-aventurança, ou seja, com a cátedra de Pedro. Ele está escrevendo para o Papa. Sei que sobre esta pedra está edificada a igreja. E Santo Agostinho também diz assim: a instituição da solenidade de hoje recebeu o nome de Cátedra dos nossos predecessores, porque se diz que o primeiro apóstolo Pedro tomou posse da sua cátedra episcopal. Por este preciso motivo, as igrejas honram a origem da sede que o apóstolo aceitou para o bem das igrejas. Então, é inequívoca essa mensagem que nos é transmitida hoje pela palavra, e fazermos parte desse corpo espiritual, que não é uma questão apenas de uma celebração de memórias históricas, mas de uma realidade espiritual, de um corpo que tem se mantido, não obstante todas as intempéries. Aqui não existe nenhum desconhecimento de páginas difíceis da história da igreja, inclusive por parte dos papas, mas da fidelidade de Deus, que vai guiando e que vai corrigindo quando há os possíveis desvios, para que essa igreja fique firme. E enquanto nós fazemos parte dessa comunidade, podemos também receber toda aquela autoridade e todas as promessas que foram confiadas a essa igreja. E isso, meu querido, não é qualquer coisa, não é aquela coisa pura e simplesmente. Nós vivemos num momento cultural muito rico, e isso é bom, mas no meio de tanta informação, de tanta... E o que é necessário, não há erro e não há como retroagir em relação a isso, mas quando tudo nos chega o tempo todo de uma forma bombardeante e que traz muita riqueza, mas no meio de todas as informações é preciso que a gente tenha sobriedade, discernimento, para perceber por onde nós vamos. Não é tudo que é bom, não é tudo que vale. Na vida, quando nós não temos critérios, nós nos perdemos em tudo na vida. Nós precisamos estabelecer esses critérios, e esses critérios, eles nos ajudam a fazer o discernimento. Retende, Paulo já falava naquele tempo, retende o que é bom, dispensai o que não é bom. Se isso no tempo de Paulo, onde Paulo já convivia com uma diversidade, como era a diversidade da Grécia, Corinto era uma cidade portuária, por exemplo, que recebia não apenas o influxo de uma cultura grega, mas de uma cultura de diversos povos que aportavam ali na cidade. E Paulo ia ajudando aquela comunidade a viver com discernimento, e ele insiste muito nesse dom do Espírito Santo, que é o discernimento dos espíritos. Aquilo que já estava presente no mundo antigo se faz de uma forma muito necessária nos tempos de hoje, onde para nós não é apenas aquela coisa assim, o importante é que a pessoa tenha uma religião e isso basta. Tudo bem que você pensa assim, o outro pensa ali, um tem essa religião, mas espera lá. Então, já que tanto faz eu estar aqui, eu não estar aqui
ser, aqui eu digo como igreja católica que somos, tanto faz eu ser isso, aquilo. Não, não é tanto faz. Pelos critérios que nos vêm das Escrituras. E a partir das Escrituras, junto das Escrituras, a sagrada tradição da igreja. Então, isso nos pede, fique atento, tenha discernimento, e alegre-se por você fazer parte. Quando você pensa em Jerônimo, toda a sua dedicação, que nos fez trazer a palavra, a primeira tradução da Bíblia para a língua latina, para o Ocidente. Agostinho. Puxa, essa é a nossa família. Por isso hoje, queridos, celebrando a Cátedra de São Pedro, é um dia de nós mais uma vez renovarmos o nosso sim, a nossa fidelidade à igreja, e a percebermos, se eu efetivamente pertenço à igreja pelo meu batismo, você foi feito membro dessa comunidade, e o batismo nunca vai se apagar, nunca. É aquela coisa assim, ninguém pode mudar a marca do seu DNA. Hoje existem recursos que você pode mudar, muda os olhos, muda a cor dos olhos, muda os traços do rosto, muda o jeito do cabelo, muda tudo no corpo, mas a marca do teu DNA está aí inscrita dentro de você. E isso que não se apaga no nosso corpo é o que não se apaga no nosso espírito. Você tem um DNA espiritual que foi dado pelo seu batismo. Agora, uma pessoa mesmo com a marca do Espírito que recebeu pelo batismo, ela pode se afastar e ser condenada, porque não basta uma ligação efetiva que o batismo nos dá, mas é preciso que essa vinculação seja afetiva, ou seja, que realmente eu tenha ali a minha aliança, que eu ali permaneça, que eu ali cresça, ame, sirva, testemunhe e ajude essa igreja concreta a ser luzeiro para o mundo. Hoje a nossa oração em especial vai também por nosso cardeal, Dom Orani Tempesta. Hoje Dom Orani está completando 10 anos que ele foi nomeado cardeal. Então, nossa alegria também de celebrar o pastor que temos na nossa arquidiocese, Dom Orani, nossa oração por ele. Vamos curvar a nossa cabeça. Feche os seus olhos. Quando a gente fica doente por um probleminha, o corpo todo se mobiliza para dar atenção àquele órgão que está precisando de atenção. Paulo diz que nós somos esse corpo de Cristo, e por isso, nesse corpo de Cristo que somos, que é a igreja, quando passamos por uma situação, é a igreja toda que está ali. Então, eu oro como igreja, como parte desse corpo. Aquilo que Jesus prometeu, que as portas do inferno não prevaleceriam sobre a sua igreja, é a promessa que está sobre nós. Que toda a tua vida, Senhor, que assim como acontece com o corpo, que demanda todas as suas defesas, todo o seu potencial de cura, em vista daquele membro que está precisando, eu sei que toda essa força espiritual que vem de tudo aquilo que o Senhor legou à igreja, de toda a riqueza espiritual, de todo o seu tesouro espiritual, tudo isso também
chega a cada um de nós. Que a tua vida possa fluir sobre cada um aqui, libertando, curando, firmando, renovando a fé, dando uma profunda consistência espiritual. Obrigado, Senhor, porque esse teu vigor renova todas as áreas da nossa vida. Acolha, meu irmão, todo o potencial de luz, de cura, de vida, que flui sobre todas as áreas da sua existência. E nisso, te confirmando. Obrigado, Senhor. Eu recebo toda esta luz que vem sobre mim, e eu quero também, Senhor, ajudar a esse mundo a se tornar um pouco mais iluminado. O que mais sintetiza a nossa fé é a chamada profissão de fé, que é o credo. Por isso, concluindo esse momento de oração, eu quero convidar você a ficar de pé. E como igreja, essa é a fé apostólica, é chamado símbolo apostólico. É a primeira profissão de fé que tem guiado a igreja desde os seus primórdios. Se alguém perguntar a você o que o católico crê, essa é a nossa fé. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém.